o conservadorismo, o conservador surge do liberal, né? Sim. Esse é o caminho, né? Exato, e pouca gente sabe, viu? O próprio pai do conservadorismo moderno, assim tratado por muitos, que é o Edmund Burke, ele era um liberal, ele era do partido Whig no Reino Unido e não dos Tories, que era o mais conservador ali, aquele que queria ter o apego às tradições de forma quase contra qualquer tipo de mudança. Não é bem assim, mas eram mais reacionários em alguns aspectos, enquanto que o Edmund Burke era do Whig, era um liberal. Só que quando ele vê a turma jacobina fazendo aquele estrago todo, né, nas instituições e nos pilares da democracia, e em nome da liberdade, destruindo todas as liberdades, né, querendo enforcar com a tripa do último padre, o último rei, né, aí o sujeito fala, opa, calma que tem alguma coisa errada acontecendo. Ele escreve, então, reflexões sobre a Revolução em França, e ali nasce o que é considerado o pilar, o marco do pensamento conservador moderno. Então, você está certíssimo, né? O conservadorismo e o liberalismo clássico, não confundir com esses que se dizem liberais por aí e estão muito mais para tucanos, progressistas e tudo mais, né? O liberal clássico ele tem muito de conservador. O próprio Adam Smith, as pessoas esquecem, Lacombe, que o primeiro livro do Adam Smith, mais famoso, o que fez foi o Riqueza das Nações, mas o mais parrudo até mesmo é o Teoria dos Sentimentos Morais, e é um livro em essência com uma pegada conservadora, né? Então não há nenhum conflito, não há nenhuma incoerência em se dizer um liberal com uma pegada, com um viés conservador, que é exatamente como eu me identifico hoje. Tá, só para deixar claro, a minha família é jacobina, Lacombe, mas é jacobina da cidade de Jacobina, na Bahia, não tem nada a ver com jacobinos lá da França, não, pelo amor de Deus. Não quer debolar ninguém, né? Não. Constantino, eu ia falar com o Fiuza sobre a aprovação do Fundeb, né? O liberal é aquele, bom, eu já falei isso na outra live, aliás, pegaram um trecho da minha fala, todos os portais libertários, contas libertárias dos libertários, dos anarcocapitalistas aproveitaram isso. Eu tenho 2 filhos, né, um de 22 e um de 19 anos, que são libertários, anarcocapitalistas. Eles não querem saber de Estado de jeito nenhum. Mas o liberal clássico, né, até onde sei, você me corrija, eu estudei um pouquinho, mas não tenho, claro, o teu conhecimento. Mas o liberal clássico ele aceita que o Estado ocupe 3 áreas fundamentais, né, que é saúde, educação e segurança pública. Agora, mesmo nessas áreas, a gente pode ter a presença do capital privado. A gente tem exemplos, até no Brasil, aqui em Minas Gerais, penitenciárias privatizadas, né? As OS, hoje de manhã, vou te dizer, eu acordei às 6 da manhã com um helicóptero aqui da Rede Globo, pertinho da minha casa, eu moro na Barra da Tijuca, e fui verificar o que era, estava aqui Polícia Federal, Ministério Público, prendendo o Eduardo Cruz, que era o dono da IABAS, né, que é uma OS, uma organização social que cuidou de vários hospitais aqui do Rio na época do Eduardo Paes. Então, a gente tem as OS que deveriam funcionar também. Agora, Fundeb. O Fundeb, eu estava aqui improvisando, tentando ver se o Fiuza voltava, e falei um pouquinho de Fundeb. E o problema da educação brasileira ele não tem nada a ver com falta de recurso, na verdade, né? A gente tem um orçamento, aliás, em relação ao PIB, dos mais altos do mundo. O problema é de gestão, realmente, né? Agora, em relação ao Fundeb, mais dinheiro do Estado para a educação, que já tem ali uma grana boa, que você, mudando um pouco a prioridade, investindo mais, tirando um pouco do ensino superior, eu estava dizendo, e provavelmente vou ser criticado por isso, mas universidade não é para todo mundo. Universidade pública, você tem 35% dos alunos das universidades públicas, eles teriam condições de pagar uma mensalidade. Então, a gente tenta construir a casa pelo telhado, né? Investe muito lá nas universidades, mas investe menos. O que você achou dessa aprovação na Câmara? E, se não me engano, em primeiro turno tem o segundo turno na Câmara e depois vai para o Senado, né? O que você achou? Porque fica complicado, às vezes, as pessoas têm um preconceito e podem nos entender mal. Nós somos contra o investimento em educação. A questão é que dinheiro há. Falta gestão. Qual é a sua opinião sobre esse Fundeb, esse novo Fundeb? Eu não gostei e eu concordo 100% com as suas premissas. Aliás, esse assunto do Fundeb se inclui exatamente naquilo que você debatia com o Fiuza, que é interromper o debate com base em rótulos
com base nas supostas intenções, ou seja, o monopólio da virtude. Se você é contra o instrumento do Fundeb tornado permanente, com um aumento de repasse da União e tudo mais, você é contra a educação. Você não liga para o ensino dos mais pobres. Isso é a forma mais rápida que tem de encerrar o debate, né? Então, o que nós temos que fazer é bater. E eu, seguindo no rastro das suas premissas, Lacombe. Veja, eu não sou contra a existência do Estado, eu não sou, já passei da fase mais libertária e anarquista, né? O Estado tem sua função de ser, e mesmo na educação, que seria uma das áreas prioritárias que um liberal aceitaria, né? Você tem formas e formas. O Milton Friedman, que era um grande liberal, defendia os vouchers, por exemplo. Hoje em dia, o Thomas Sowell, que é um herdeiro intelectual dessa visão, também vem defendendo isso, né? Que é um vale educação, que é o Estado fornecer o recurso para as famílias mais carentes, mas elas poderem optar onde colocar o filho, cujo ensino seria fornecido por entidades privadas, né? Então você tem um mecanismo de incentivos melhor. Hoje você está coberto de razão, né? Nós gastamos essencialmente o mesmo que a média dos países da OCDE em relação ao PIB em educação, mas gastamos muito mal. Gastamos muito por aluno com o estudo superior, com o ensino universitário, que acaba sendo uma forma de distorção que privilegia as elites, é inegável isso, e sucateamos o ensino básico, né? Então, a gente tem que atender esse problema, e tem formas de fazer isso. A forma correta não é você despejar mais recurso da União, da viúva, nesse bolo, que vai ser controlado quase de cima para baixo, que é uma forma de você centralizar poder de decisão e recursos. Cada município tem uma realidade, cada estado tem a sua realidade. Quanto mais local for a gestão, melhor, porque esses governantes, essas autoridades vão estar mais atentos a essa demanda local, né? É um princípio que tem um nome feio, mas é muito caro aos liberais, que é o princípio da subsidiariedade. Tudo aquilo que puder ficar mais perto do indivíduo, melhor, né? Então, fizeram tudo trocado, né? Interromperam o debate, falaram que se você não aprovasse esse Fundeb da forma que está, que ingessa recursos, basicamente para pagar professor. Não endereça a questão da doutrinação ideológica nas salas de aula, que é um problema gravíssimo, que hoje em dia é rechaçado pela imprensa tradicional como paranoia de reacionário, essa coisa de guerra cultural, aí eles torcem o nariz, viram o rosto, é como se não existisse o problema, né? E todo mundo sabe que existe. Então, a questão de disciplina em sala de aula também, nada disso você combate jogando mais recurso da União. Então, a forma que fizeram, Lacombe, na minha opinião, é muito ruim. O presidente Bolsonaro viu que era uma causa perdida. O que ele fez? Tentou transformar um limão numa limonada. Saiu dizendo que foi uma conquista do governo, dele e tudo mais. Não é bem assim. Alguns deputados da base mais aliada, mais fiel ao bolsonarismo, aquilo que venceu nas urnas, né, se manteve independente. Bia Kicis, Luiz Felipe Orleans Bragança e alguns outros, né, o Paulo Eduardo Martins, votaram com base nas suas consciências. Eu entendo a postura pragmática do presidente. Ele tem um país para governar, ele tem uma para aprovar e precisa desse Congresso aí, gente. Você não pode ignorar o Congresso foi eleito. Agora, eu também entendo a postura desses deputados e aplaudo. Eu acho que eles deram pelo menos ali um voto de protesto, ainda que muito minoritário, mas que tem um valor simbólico e pedagógico grande, que é mostrar o seguinte: olha, não é esse o caminho. Eu me lembrei na mesma época, quem é mais novo não vai lembrar, mas o Roberto Campos, saudoso Roberto Campos, como uma voz quase isolada na época que aprovaram a Constituição Cidadã, e ele olhava e falava: isso aí é uma Constituição besterol, não Constituição Cidadã. Distribui muitos direitos e pouquíssimos deveres. Então, às vezes é bom ter as vozes isoladas. Esse é o Brasil, né? Muitos direitos que atrapalham a contratação, por exemplo, é muito complicado. Depois vamos falar um pouquinho disso. Eu queria só arredondar essa história da educação. Você falou do tal do voucher. Então, o governo banca um aluno, né, para estudar numa escola particular. E você cria, a partir daí, instrumentos para premiar essa escola. Você pode, por exemplo, avaliar esses alunos
E à medida que o desempenho deles melhora, essa escola pode ter um aumento desse voucher, por exemplo. Funcionaria mais ou menos assim. Exatamente, você cria um mecanismo de incentivos aliado, até porque o pai é o mais interessado na educação do filho. Se a escola está tendo um desempenho terrível, né, e ele tem concorrência, porque ele não precisa ficar naquela escola pública, a única que tem no bairro dele, muitas vezes, ele pode trocar. Então, o voucher dá a liberdade de escolha, que é o nome, inclusive, de um livro do Milton Friedman, dá a liberdade de escolha para a família, que é a mais interessada na educação dos filhos, e não os burocratas distantes em Brasília. Um outro mecanismo que é intermediário e muito comum nos Estados Unidos é o Charter School, que é uma gestão particular, por meio dos pais e tudo mais, mas com recursos públicos. O Walter Williams, que é um outro liberal conhecido aqui, e o Thomas Sowell também são simpáticos a esse caminho. Agora, a turma dos sindicatos, dos professores, a turma do Partido Democrata com viés mais de esquerda, não quer saber de nada disso. Por quê? Porque quer manter mesmo esse status quo, que é a garantia do seu emprego seguro, independentemente de qualquer tipo de resultado oferecido.